Boa noite. Vamos hoje evocar a vida e a carreira política de um dos mais destacados e polémicos portugueses do século XX, António de Oliveira Salazar. A sua defesa é assumida por Jaime Nogueira Pinto, professor catedrático, que recorda o importante contributo de Salazar no período de grande instabilidade que se seguiu à Primeira República, sem, no entanto, esquecer os aspectos mais negativos da ditadura. Para explicar a complexa personalidade de Salazar, Jaime Nogueira Pinto foi até à sua terra natal, o Vimieiro, no concelho de Santa Combadão, visitar a ruína degradada da modesta Casa Beirã, onde o futuro presidente do concelho forjou a sua maneira de ser, que o levava a comentar melancólico: a tristeza lusitana tem boa cepa, como o vinho, o queijo, a maçã, o granito. Esta ligação ao Portugal pobre e rural será uma das suas fidelidades até ao fim da vida e também a atávica inibição que o impede de abraçar o progresso e a liberdade das democracias ocidentais. Salazar deixa uma brilhante carreira académica em Coimbra para se tornar, em São Bento, o executor daquilo que considerava como um desígnio superior. Detestava a democracia parlamentar e nunca o escondeu. Eleito deputado pelo Centro Católico em 1921, exerceu o seu mandato apenas por um dia e só voltou a Lisboa mais tarde, quando é já uma autoridade em política financeira e todos os quadrantes o apoiam e lhe dão plenos poderes para endireitar os cofres do país. Com guião de Manuel Amaral e Jaime Nogueira Pinto, realização de Bruno Gonçalves e produção de Ângela Cerveira, esta é a história de António Oliveira Salazar. 18 de julho de 1936. Com o levantamento das tropas de Marrocos, seguido pelas guarnições das principais cidades da Península, começa a Guerra Civil Espanhola. Aqui, neste bastião do Forte Santa Luzia, em Elvas, face à linha invisível da fronteira com Espanha, é fácil de perceber a grande preocupação da política externa de Salazar: defender a independência do retângulo nacional português numa península desde os finais do século XV dominada por Castela. Salazar é, na ocasião, o homem forte do regime, criado há 10 anos pelo movimento militar de 28 de maio de 1926. A sua tomada de posição na Guerra Civil Espanhola é o seu primeiro grande gesto de política externa. Uma tomada de posição em que se joga a independência de Portugal. Uma independência antiga, mas constantemente em risco. Salazar foi, nesta hora crítica da história europeia e da história da Península Ibérica, como vai ser noutras, o grande defensor de Portugal e dos interesses portugueses. Por isso, esta figura polémica da história recente de Portugal foi um grande português. A pessoa que me convidou para defender Salazar neste programa usou comigo daquele tom de cumplicidade embaraçada que, em alguns filmes de ação, têm os chefes operacionais que vão enviar os seus colaboradores ou subordinados para missões impossíveis. Algumas reações que verifiquei depois de ter aceito publicamente tal incumbência, reações de perplexidade, de surpresa, de agressividade e até de hostilidade, levaram-me a pensar que a missão, se não era impossível, era pelo menos difícil. Ora, eu devo confessar que basta o facto desta dificuldade, o facto de uma personalidade que desapareceu há 40 anos da vida portuguesa, continuar a suscitar tanta polémica, bastaria esse facto, e bastou esse facto, para que a tivesse aceito. Salazar esteve à frente dos destinos de Portugal de 1932 a 1968, ou seja, durante quase 40 anos. Durante todo esse tempo, a sua máxima preocupação foi defender e manter a independência de Portugal.
Hoje, no princípio do século XXI, membros da NATO e da União Europeia, os riscos de tal independência podem nos parecer longínquos. Mas nos conturbados anos 30, eles estavam aqui ao nosso lado. Éramos mesmo vizinhos da catástrofe. Para um país pequeno, de recursos limitados, saído de um período de instabilidade e com as Forças Armadas em reorganização, o conflito em Espanha colocava graves problemas. E Salazar sabia-o melhor do que ninguém. Nesse verão quente e longo de 36, a Espanha está dividida em duas. De um lado o governo da Frente Popular, uma coligação de esquerdas, e do outro, os militares chefiados por Franco, apoiado por uma coligação de direitas políticas. Estas duas Espanhas lutam sem quartel. A guerra civil é uma ameaça para Portugal. O que fazer? Salazar tem que encontrar resposta, rapidamente e de forma decisiva e certa. Podia deixar a situação da Espanha deteriorar-se, transformar-se numa imensa anarquia em que cada região e partido lutasse pelos seus interesses, criando focos de permanente instabilidade política e social. Mas Salazar decide apoiar os nacionalistas desde a primeira hora. Estes usam Portugal como base logística. Por Portugal vão passando as suas armas e suprimentos. Para Salazar, a razão de Estado da nação portuguesa, isto é, o interesse nacional português, é e há de ser sempre o grande condutor da sua política e da sua estratégia. Ora, neste caso do conflito espanhol, uma vitória das esquerdas, uma vitória da Frente Popular em Madrid, dominada pelos comunistas, significaria também o regresso ao centro da política de Madrid da ideia da União Ibérica. Isto é, de uma união entre Portugal e a Espanha, de que é evidente que a Espanha seria o principal beneficiário e o poder dominante. Mas quem é afinal este homem que defende tão energicamente a identidade e a independência portuguesas? É um político realista que sabe que sem liberdade de Portugal não há liberdade dos portugueses. É um político de formação cristã, que por isso sabe que a política é também o reino do mal, mas que é também a realidade, o dia-a-dia, e que nesta há que unir os amigos e os aliados e dividir e neutralizar os inimigos. Salazar escolhe apoiar Franco com todos os meios à sua disposição, diplomaticamente, logisticamente e com voluntários, os viriatos. Franco ganha a Guerra Civil a 1 de abril de 1939 e ficará para sempre devedor e grato a Salazar.